Graça e paz, meus queridos irmãos. Amados, hoje, dia 14 de setembro, o Senhor me concede a oportunidade de compartilhar a sua palavra para o nosso crescimento espiritual. Convido-os para a leitura do texto sagrado, conforme está escrito na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Queridos, o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos crentes em Colossos, ele abre o seu coração e manifesta o desejo que ele tem de ver aqueles irmãos se desenvolvendo na vida espiritual, progredindo espiritualmente. Por isso ele diz, assim como recebestes o Evangelho, já que receberam a mensagem do Evangelho, já tomaram conhecimento de quem é Jesus Cristo, o fundamento da fé que deve estar em Jesus Cristo, já que vocês têm esse entendimento a respeito da pessoa de Cristo, diz o apóstolo Paulo, andai nele. Essa exortação, essa recomendação, esse desafio, queridos irmãos, é válido para todos nós. Eu, como pastor, desejo ver os meus queridos irmãos e irmãs crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 18. Andai nele. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer àqueles irmãos é que eles deveriam fazer aquilo que é agradável a Deus. Deviam obedecer a palavra do Senhor. Eles foram instruídos, portanto, eles deveriam caminhar na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, obedecendo os ensinos do Senhor. Ele diz mais, nele radicados ou arraigados. A ideia aqui é de lançar raízes, lançar fundamento sólido, para que a estrutura espiritual suporte a construção do edifício espiritual. Nele radicados, arraigados e edificados. A ideia da construção crescente é o edifício que tem que ter fundamento sólido, resistente, para suportar a construção que prossegue. Sim, amados, a construção do nosso edifício espiritual precisa estar fundamentado num fundamento sólido que é Cristo Jesus. Diz mais o apóstolo Paulo, e confirmados na fé. A fé é o firme fundamento, diz a Bíblia. Sim, a fé é para agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eles deveriam estar, então, confirmados na fé, ter convicção da fé em Cristo Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Todo crente precisa ter essa convicção, saber que está crendo em Cristo Jesus, Salvador, Senhor e Mestre. Continua o apóstolo Paulo dizendo, tal como fostes instruídos. Epáfras havia instruído aquele povo ali em Colossos a respeito da pessoa de Cristo. Foi ele que levou a mensagem do Evangelho àquela cidade. Foi ele que edificou com a pregação do Evangelho aquela igreja, a igreja do Senhor Jesus em Colossos. Portanto, o apóstolo Paulo diz, tal como fostes instruídos, permanecendo naquilo que aprenderam. E concluindo sobre esse progresso espiritual, ele diz estas palavras, crescendo em ações de graças. Uma vez que tomamos conhecimento do que Cristo fez por nós, da sua morte na cruz em nosso lugar, da sua ressurreição, da vitória sobre a morte, ele diz que nós então devemos dar graça. Aqueles irmãos em Colossos deveriam ser gratos
e um coração agradecido permanece em comunhão com Deus. Que tenhamos também sempre o desejo de agradecer ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. Que este desafio seja seguido por nós dia a dia para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Ó Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado porque em Cristo Jesus podemos progredir espiritualmente, crescendo espiritualmente para a glória, honra e louvor do teu nome. Obrigado por nos proporcionar tão grande benefício. Nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém.